Hello everyone. So today is the first live on the English Learning Diary. Hi. Então, hoje é a primeira live do English Learning Diary e eu vou chamar o Mike para essa entrevista. Ih! Boa noite, Hi. Boa noite, Mike. Tudo bom? tudo bem comigo? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. Mike, você tá me escutando direitinho? Sim, tu- Tá. é, Então, só te falar que se eu falar muito rápido, você me pede para eu falar mais devagar, qualquer coisa, se precisar. E também eu tô com um translate aqui no computador, para caso a gente precise falar alguma palavra que, sei lá, inglês, eu entender, coloco ali, tá bom? entendi. Até agora eu te entendo muito bem. Ah, então, tudo bem até agora. Ok. Então, eu gostaria que se você pudesse se apresentar, né? Tá. Desculpa. No Ah, problem. então, eu sou Mike, eu moro aqui em Toronto, no Canadá. Eu estive aprendendo português por mais ou menos 1 ano e 3 meses. Eu simplesmente adoro aprendendo português. É muito divertido para mim. Eu estudo todos os dias. Um, é isso. Você fala outro idioma, Mike, além do português? Ou não? Na escola, quando eu era criança, eu aprendi francês. Todas as crianças no Canadá Hum, aprendem francês na escola, mas onde eu moro, aqui em Toronto, a gente não precisa usar francês muito. Então, geralmente a gente aqui esquece francês, porque hum. dia a dia a gente não precisa usar francês. E eu nunca queria aprender francês, porque eu sempre quis aprender português. Então eu esqueci francês. Eu me lembro poucas palavras em francês, mas eu não posso conversar em francês, mas só português e inglês. Você sabe contar até 10 em francês? Ah, contar o quê? Contar até 10 em Ah, francês? Un, Un, deux, deux, trois, trois, quatre, cinq, quatre, cinq, six, six, sept, sept, sete, huit, huit, neuf, dix. neuf, 10. Isso. Nossa, faz tempo eu contei em francês. Você acha que isso ajudou de alguma forma você falar português? Se algum jeito me ajudou muito com falando em português? O francês, você acha que te ajudou a falar português? Ah, boa pergunta. Eu acho que sim, na verdade, porque em inglês, por exemplo, os pronomes e os conjunções. Eu me lembro isso sobre francês na escola, tipo, je, man, ah, tipo, não. Especialmente como os gêneros das palavras. Uhum. Francês tem isso, e quando eu comecei aprendendo português, não era uma coisa super estranha para mim, porque eu eu já sabia que algumas outras línguas são assim, tem gêneros das palavras. Em inglês a gente não tem, tipo, a cadeira é Uhum. feminino em português, mas em inglês não tem gênero. Então, aprendendo francês na escola me ajudou um pouco quando eu comecei aprendendo português, com certeza. Você se considera em que nível de português? Por, Ah, no, aqui,
quando a gente começa a estudar inglês, a gente assim, você é básico, você é intermediário, você é avançado, você é fluente. Quando eu vejo um estrangeiro estudar português, eu não vejo tanto isso, sabe? Sim. Uhum. Aí, queria saber se você. Porque aqui a gente às vezes faz até teste para isso. Uhum. Então, eu queria saber de você, o que que você acha? Você sabe que nível que você se considera? Que nível que eu acho que eu estou? Yes. Um, é difícil para mim dizer, porque eu sei que existe níveis tipo A1, B2, coisas assim, mas Uhum. para mim, a coisa mais importante é quando brasileiros falam comigo, eu posso entender a maioria das palavras e eu acho que quando eu converso com brasileiros, eles me entendem. Talvez Uhum. o meu português não é perfeito até agora, mas a coisa mais importante é que brasileiros conseguem me entender. Eu, talvez intermediário, eu sei lá, mas um, a coisa mais importante é quando eu quero expressar as minhas ideias, Uhum. eu consigo fazer isso em português. Tipo, um ano atrás, nossa, foi difícil isso. Tipo, quando eu queria dizer alguma coisa, foi difícil. Eu sempre precisei usar, tipo, Google Tradutor ou alguma coisa assim, porque as palavras na minha cabeça em português Não, não não chegou. juntava. Isso, exatamente isso. Então, agora, o meu vocabulário não é super grande ainda, mas pelo menos eu tenho um vocabulário suficiente que coisas que eu ainda não sei, né? É, na minha opinião, né? O pessoal tá falando que você é avançado, que você é intermediário, que você é, tá indo muito bem. Uhum. Na minha opinião, você consegue uma coisa que eu acho que é o que todo estudante quer: se expressar. Porque às vezes o que eu sinto é que eu travo. Eu sei muitas palavras em inglês, muitas, Uhum. mas na hora de formar uma frase, tipo, não sai. É isso. Isso é uma coisa super difícil sobre aprendendo uma língua. Eu sei essa sensação com certeza. Foi frustrado tipo, você, eu me sinto que quando eu leio em português e digitar ou escrever em português, eu fui super bem. Mas a hora de falar, eu me sinto tipo, como assim? Eu não posso falar, né? Mas um, acho que em setembro passado eu eu percebi que eu precisei melhorar isso e o mês inteiro eu uso um aplicativo chamado Tandem, que você conversar com nativos na língua que você está aprendendo e Uhum, a outra da pessoa está aprendendo a sua língua também. Então, o uhum, mês inteiro eu só eu só enviei áudios, só enviei áudios o dia inteiro. uhum, Um, foi muito, tinha muito repetição. Eu disse a mesma coisa, tipo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? De onde você é? Coisas assim, mas agora eu não preciso pensar muito tempo por essas frases básicas e depois disso eu aprendi outras frases que eu pratiquei muito e agora eu não preciso pensar muito quando eu disse algumas coisas em português. Então, por isso, eu acho que é importante
só falar, tipo, mesmo se você falar com si mesmo, tipo, alguma coisa que eu faço é quando eu tomo banho, Uhum. eu converso, eu falo alto, porque é tipo uma memória de músculo, né? Muscle memory. É. É, Isso foi uma das perguntas que me mandaram para fazer para você, que você acabou de responder. É, e muito bem. Eu acho, se você acha que setembro passado você tinha um ano um, estudando? setembro passado, naquela época, eu estava aprendendo por 9 meses, mais ou menos. 9 meses. Mas, É, uhum, aqui no Brasil a gente vê muitos vídeos de professores YouTubers e eles falam isso o tempo todo. Fale sozinho, fale com seu gato, fale no banho, fale com a parede, invente um amigo imaginário. com certeza. Eles Uhum, falam, mas eu tento, eu juro que eu até tento, mas eu acho que é importante você falar da sua experiência e mostrar que se a pessoa tentar e tentar com vontade todos os dias um pouquinho, é uhum, possível. Porque eu acho que você é a prova viva disso, né? uhum, Então, eu acho que a sua determinação, a sua força de vontade é muito legal de ver. E nos seus vídeos eu vejo isso. obrigado. Queria saber qual foi a motivação, a sua primeira motivação para estudar português. Pra, Você conheceu alguém que falava português ou a sua família tem alguém que fala português? ou porque eu queria aprender português? É O isso? porquê? Ah, Motivação. então, a minha família é de Portugal, a minha mãe é de Portugal e o meu pai é do Cabo Verde, mas eles falam português no Cabo Verde. Então, eu tenho Hum, tios e tias que só falam português e alguns desses tios eu nunca tinha uma conversa com eles e eu uhum, quase não conheço eles porque é só tipo oh hi how are you que eu não conseguia conversar com eles então a minha vida uhum, inteira eu sempre queria aprender português e quando eu tinha 10 e 11 anos eu fui para Portugal com os meus pais e por 3 semanas eu só conseguia conversar com os meus pais. Só. Foi, uhum. foi difícil para mim, porque eu encontrei outras crianças naquela época, mas eu não conseguia conversar com eles. E foi triste. E eu acho que essa experiência sempre ficou comigo, porque Uhum. eu tinha um limite e eu não gostei disso muito. Eu queria conversar com outras pessoas, mas nessas viagens eu só conseguia conversar com os meus pais, tipo, você pode dizer para essa pessoa que eu quero fazer isso ou que eu quero isso, né? Um, então, eu queria aprender português por causa disso, porque por causa da minha família. Um, e é isso. Tá ótimo. Quando eu fui para Portugal, o agosto passado, um, 8 meses depois eu comecei aprendendo português. E foi uma experiência super diferente para mim, porque eu conseguia experimentar a cultura de Portugal. Eu conseguia conversar com pessoas em Portugal e vou para lugares sozinho porque eu não preciso ficar perto dos meus pais porque eu conseguia falar a língua e Conversar. conversar e foi ótimo. Eu adoro isso.
essa jornada de aprendendo uma língua é incrível, é incrível, eu É, adoro. eu acho que você gosta do aprendizado e gosta desses pequenos, que fala milestones, né? Essas pequenas vitóriazinhas. E você. Ah, Então, acho que isso. Eu sinto isso quando eu consigo ajudar alguém na rua que fala inglês. E aí, tipo, "Hey, eu acertei o que ela queria." Entendeu? É, então, eu acho que a gente tem um motivo para estudar e depois é, se apaixona pelo aprendizado, pelo esse caminho, né, de aprender. E eu acho com, que isso que faz a diferença pro aluno em si. com Senão, certeza. imagina, não, é chato. Eu acho que os primeiros poucos meses, quando você aprende uma outra língua, é os meses mais difíceis, porque um, parece que tipo, você está estudando muito e trabalhando muito, mas parece tipo você não sabe nada. E É. é difícil essa sensação, mas depois, talvez 2 meses estudando muito, quando você quando você entende uma outra pessoa conversando em uma outra língua, ou quando você pode expressar as suas opiniões ou coisas assim, não numa outra língua, é uma sensação incrível. E depois disso é fácil ficar Motivado. motivado. Isso. Mas os primeiros 2 meses ou alguma coisa assim, realmente é difícil, porque você precisa, eu não sei a palavra em português, mas consistency, É consist, insistir. insistir, Maybe. Tal- Insistir. talvez. Eu vou olhar no Google Insist. Tradutor. Consistência. Ah, consistency. É, Isso. consistência. Isso, tá certo. Uhum. Você pronuncia muito bem. Obrigado. É, uma coisa que eu queria que se você compartilhasse, eu queria saber se você, porque a gente tem um problema aqui entre os brasileiros que a gente se compara muito com o outro. Uhum. Ah, meu irmão fala e eu não falo. Ah, a minha amiga fala melhor que eu. E aí acaba que na hora a gente. Ah, ele fala melhor que eu, então eu nem vou tentar. Aí Uhum. eu queria saber se para você também é assim ou não, porque eu aprendi com a minha professora que eu tenho que me comparar comigo mesma. Então, Uhum. assim, comigo do passado. Eu Sim. melhorei. Então, eu posso me comparar comigo, mas não com o outro, porque é diferente, né? Aí eu queria É, eu, saber se eu para você é assim. Eu concordo com isso. Eu só comparar o meu progresso com eu, eu no passado. Se eu estou aprendendo uma coisa nova, pelo menos, tipo, pode ser uma coisa pequena cada dia. Isso é ótimo. Eu tipo, se eu pratico pelo menos um pouco cada dia e melhorar Uhum. um pouco cada dia. Isso é ótimo, ótimo. A única coisa que você precisa focar, porque se você comparar com outras pessoas, é, é, isso é ruim, porque cada pessoa é diferente. Tipo, eu, por exemplo, eu não consigo aprender uma língua na aula. Eu tentei fazer isso 10 anos atrás com É? português. Eu fiz uma aula só. Eu passei a aula, mas depois da aula eu me lembrei nada. Eu não conseguia conversar em português, nada. Mas aprendendo português sozinho, eu é melhor para mim. Cada pessoa
aprende uma língua diferente, então você não consegue comparar com outras pessoas. Isso não é bom porque línguas, aprendendo línguas não é tipo aprendendo outras coisas na vida. Tipo, eu estudei contabilidade na escola, por exemplo. Uhum. Aprendendo contabilidade, tipo, é, você, você entende ou você não entende? Só isso. Aprendendo línguas, é Sim. tipo, mesmo se você faz erros, isso é muito bom, porque a próxima vez Uhum. você vai saber que você não, você está sempre aprendendo, mesmo se mesmo quando você está fazendo erros. E Falando assim, sobre erros, o Hélio pediu para te perguntar o que foi mais difícil no aprendizado, considerando que no português não tem present perfect, phrasal verbs, auxiliary verbs. O que você achou de mais difícil em estudar português? ah, então, é, eu não, eu ainda preciso melhorar essas coisas, tipo tempos verbais. Até agora eu não estudo muito com livros e é, é, um, eu não sei Materiais. materiais. Eu só ouvi outras pessoas, eu só leio coisas e o meu cérebro percebi o padrão das frases e coisas assim. E isso é como eu aprendi a falar no passado, sobre o futuro, sobre o presente. Eu não, eu não, eu não li, tipo, livros por essas coisas e eu não sei os nomes sobre os tempos verbais, além de tipo, futuro, passado, presente. Lá fora disso, eu acho que eu preciso melhorar isso. E talvez no Uhum. futuro eu vou focar mais nisso, mas esses dias um, cada mês, eu penso qual área da língua que eu quero eu preciso melhorar mais. Uhum. Esse mês eu estou focando mais em minha pronúncia, Uhum. porque eu sei que algumas palavras que eu digo, eu, eu, eu posso melhorar. Ah, o mês passado eu foquei numa outra área. Cada mês eu penso sobre qual área eu preciso melhorar. Ah, e eu penso sobre um jeito que eu, um, eu posso fazer isso. Tipo, julho passado, eu queria melhorar a minha audição em português, porque eu me senti que quando brasileiros falaram comigo em português, eu não estava entendendo muito bem. Eu fiquei tipo, nossa, eu preciso melhorar isso. Tipo, é, naquela época, já foi seis Mike, meses. só um segundo. É, essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como você organiza normalmente seus estudos? Você então falou. Só de falar uma coisa aqui para Ana. Oi, Ana. Ana, ele já respondeu mais ou menos a sua pergunta. Ele falou que ele fala sozinho, fala no banho. Ele baixou um aplicativo chamado Tandem, não sei se assim fala, Uhum. e que ele mandava mensagem, conversava em português com essas pessoas. Então ele acabou desenvolvendo isso. Mas ele também tem essa coisa chata da gente de, eu não sei como é que monta isso com isso. Mas que isso foi melhorando com o tempo que ele foi praticando. Então, assim, vamos lá, galera, vamos praticar. E aí, uma coisa que todo mundo aqui, que para mim, Mike,
Desculpa te falar, mas você para mim é fluente. Porque quem sabe dar opinião, pô, quem dera soubesse dar minha opinião, mas eu acho que você tem uma desenvoltura muito boa, então meus parabéns. E todo mundo aqui tá dando parabéns para você e eu tô muito feliz que você aceitou fazer essa live comigo. Obrigado por me convidar. Eu queria só saber assim, qual para você, como você organiza os seus estudos normalmente? Que você, eu já vi que você estuda todos os dias, né? Sim. E aí você vê seriado, ou você faz o shadowing? Como é que é isso, assim, já que você não tem professor, não é? Você estuda sozinho. Não tenho um professor, não. Ahm, então, é sempre diferente. Eu não tenho uma hora específica que eu estudo português. É uma parte da minha vida. Eu tento Uhum. fazer qualquer coisa em português. O meu celular, por exemplo, é em português. O meu GPS no meu carro é em português. O meu notebook ou Notebook. laptop? Notebook. Eu falo notebook, mas tipo assim, a professora fala notebook. Sim, em inglês é mais comum dizer laptop, mas É. é isso mesmo. Mas coisas assim. Mas um, depende qual área que eu quero melhorar mais naquela mês. Tipo, no julho passado eu foquei mais em quando eu queria melhorar a minha audição, eu pensei sobre como o que um, qual jeito que eu posso fazer melhorar a minha audição. Então, o mês inteiro eu assisti a série Simpsons em português, porque Uhum. eu assisti todos os episódios antigos em inglês. Eu já sei a história. Então, se eu assisto esses episódios em português, eu não vou entender todas as palavras que eles estão dizendo, mas porque eu já sei a história, Você já o meu conhece? conhece a história, o meu cérebro vai aprender novas palavras desse jeito. E no final desse mês, eu eu me senti que a minha audição foi super melhor. Um, é isso. Eu tento não, eu, eu tento não ter uma cronograma super Cronograma. Rigoroso. cronograma. Isso, porque eu acho que desse jeito, para mim pelo menos, aprendendo português não vai ser divertido. E para mim é divertido. E se aprendendo uma língua é divertido para você, você vai fazer muitas coisas. Você vai querer melhorar. Um, Uhum. eu, tipo, eu ouço músicas em português e ultimamente eu estou estudando as letras das músicas, as frases nas músicas e o que essa frase significa. E eu vou perguntar para um amigo, o que significa isso em português? Como se diz isso em Uhum. português? E coisas assim. Você Eu já tenho, veio no Brasil? até agora não, infelizmente, mas eu, Não? eu pretendo no final deste ano, mas infelizmente ainda não. Achei Portugal, que sim. já. Ah, quem me dera, quem me dera. Você comeu coxinha num bar aí perto, né? No Canadá, não foi isso? Sim, aqui onde eu moro, Toronto tem muita diversidade. Então, muitos brasileiros moram aqui e por causa disso tem muitos restaurantes brasileiros. E por Uhum. causa disso, eu
provei coxinha, picanha, brigadeiros, pães de queijo, muitas comidas brasileiras. E é isso. Então, só para recapitular, você está estudando há 2 anos. Se eu Você está estudando 2 anos, não é isso? no final deste ano vai ser 2 anos, mas eu Ah, no estudei final português desse por ano. 1 ano e, sei lá, 3 meses, mais ou menos. Mas Você está usando algum app no momento? no momento, não. Eu usei, no início dos meus Uhum. estudos, eu usei Memrise. Uhum. Memrise foi ótimo para mim, especialmente com palavras novas e frases novas. Foi ótimo. E também eu usei Tandem. No início, eu usei Memrise por palavras e frases e Tandem, no mesmo tempo, praticar as palavras e Uhum. frases que eu aprendi. Porque Tandem sozinho não é bom. Você não vai aprender muito, porque você precisa aprender palavras e frases primeiro, né? Uhum. Conversar com os nativos. Talvez você vai aprender um pouco, mas é melhor usar um aplicativo, aprender palavras e frases e Tandem no mesmo tempo. Se você quer usar Tandem, Uhum. é isso. Eu acho que também depende da fase que você tá. Se você tá no início e você não tem nenhuma interação com aquela língua, aí é importante você entra naquele aplicativo aprender a língua. Aí depois tenta entrar no de conversa e vai associando junto, que você já está mais familiarizado. Aí também podcast para poder ouvir. E assim, para mim, pelo menos, eu acho que eu estou aproveitando mais seriados, essas coisas agora, que eu estou Uhum, mais avançada, né? Que eu estou há 2 anos estudando. Então, assim, depende do tempo que você tá, né? com certeza. E eu esqueci o que eu ia falar. E eu vi um poliglota que eu assisto YouTube de poliglota. Ele não sabia nada de russo. Aí ele foi, pegou, viu como é que era oi em russo. Aí falou com outra pessoa que falava russo. E aí a pessoa respondeu. E aí ele, para mandar mensagem para o outro, ele pegou a resposta desse e mandou para o outro. E aí começou uma conversa entre duas pessoas, que não era ele, né? Mas é interessante porque os poliglotas, cada um tem uma técnica diferente. E é por isso que eu acho importante os alunos conversarem, porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você, mas às vezes outra dica que você dá funciona. Então eu acho que o mais interessante do que da gente conversar é isso. Porque eu queria muito falar assim, o dia que eu puder falar, não, eu falo inglês, ó, e aí todo mundo viu a minha sofrência aqui, o meu sofrimento. E eu acho que isso é muito legal. Com certeza. É, Você não consegue aprender uma língua tipo, completamente sozinha. É, é, eu sei que eu preciso outras pessoas aprender uma uhum, língua, nativos ou pessoas que já aprendeu uma língua, porque eu posso perguntar dicas, tipo, como você aprende, quando você aprendeu, sei lá, espanhol, como você prati- praticou a sua pronúncia, ou como você praticou gramática, por exemplo. Um, e eu sempre tento um, descobrir outros jeitos aprender línguas, porque eu sempre tento mudar o jeito que eu estou aprendendo, porque desse jeito é muito divertido. É uma jornada, não é a mesma coisa todos os dias. é, Talvez um dia eu vou assistir uma série, tipo 3% em português. Um outro dia, talvez eu vou, sei lá, ouço muitas músicas brasileiras e eu vou estudar as letras. Um,
É sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Que eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Mike ele participa de muitos desafios, né, no Instagram dele. E eu também adoro participar de desafios aqui no Instagram. Só que eu sei o trabalho que dá, né, fazer aqueles vídeos e arranjar tempo e tal. Então, assim, queria saber de você como você se organiza para fazer os seus desafios. Então, uma coisa que eu disse para mim mesmo quando eu comecei aprendendo português foi eu não vou desistir em qualquer coisa que eu quero focar. Então, se eu estou fazendo um desafio, eu vou fazer esse desafio todos os dias. Eu não vou pular um dia, eu não vou Uhum. desistir do desafio, eu vou terminar esse desafio. Um, e os desafios que eu, eu fiz é Uhum. tipo, falar por 1 minuto por dia, ou falar, sei lá, Responder pouco. aqui as perguntas em português. Isso, isso. Então, eu sempre criei tempo fazer essas coisas, porque eu, eu, eu quero melhorar. Eu, sei lá, eu quero muito melhorar o meu português. Então, fazendo esses desafios e recebendo comentários sobre, você pode melhorar isso, ou você pode melhorar isso, é super importante para mim, porque eu preciso que nativos em português me Te disseram corrijam. isso, exatamente isso. Porque se eu não receber Esse esse feedback. isto, eu não vou melhorar. Eu não consigo melhorar sozinho, completamente sozinho. Eu preciso esse feedback. É porque eu sou um pouquinho sistemática. Eu, é, eu pelo menos, quando eu estudo, eu percebo que eu estudo melhor ou aprendo melhor ou faço uma coisa melhor se eu planejo antes. Uhum, Por exemplo, eu pego aquelas perguntas do desafio. Se eu deixo para fazer no dia, eu geralmente não gravo ou demora porque eu tenho muita dificuldade para fazer as frases, sabe? entendi. Então, eu tenho que fazer antes e deixar tudo prontinho. E aí, planejar. Vou gravar isso amanhã. Aí, eu treino na noite anterior, falar aquilo. E porque eu geralmente, meu horário para fazer aquilo é antes do trabalho. Tipo, eu deixo 10 minutos antes do trabalho. Hum, Aí, eu vou andando pro trabalho e praticando a fala. Quando eu chego lá, eu deixo minhas coisas, gravo e aí tomo meu café da manhã e vou trabalhar. isso. Então, Exato. mas assim, se eu não me programo, porque se eu tiver que pensar, é muito mais difícil fazer o que eu tenho que fazer do que se eu não deixo as coisas mais prontas para mim, entendeu? Uhum, entendi, sim. Eu não sei, É, é, porque para mim você faz sem planejar muito. Não sei se eu entendi direito. sim. Isso é um bom exemplo, é um perfeito exemplo que você não consegue comparar você com outras pessoas quando você está aprendendo uma língua, porque você gosta de fazer isso, tipo, planejar antes e praticar um pouco. E eu gosto de, tipo, eu tenho uma pergunta, eu vou falar a minha resposta e talvez eu vou receber o feedback e depois disso eu vou melhorar, eu vou focar, eu fiz Uhum. isso errado, eu fiz isso errado, eu vou focar nesses sons ou nessas palavras e eu vou melhorar isso. Então,
cada pessoa tem um jeito diferente. E por isso você não consegue comparar com outras pessoas. Só o si mesmo. Eu acho também que é por isso que a sua fala espontânea tá mais trabalhada do que a minha. O que é? Porque por isso que a sua fala espontânea pode estar mais bem trabalhada que a minha. Porque quando eu falo, eu tenho um script, né? Uma Ah, coisinha. E você não, você vai criando. Então, eu acho que os dois treinos são interessantes. Você fazer com o script, que aí você vai rever seu texto, uhum, e também tentar falar espontaneamente, porque aí você demonstra exatamente onde você está, uhum. tipo, naquela língua. Acho isso É, legal. entendi, mas eu sou muito sortudo porque eu tenho amigos e É, amigas maravilhosas que eu falar e conversar em português, só, tipo, todos os dias. E no início, quando eu comecei aprendendo português, eu tenho uma amiga que eu conversei todos os dias e ela me ajudou muito. Ela gosta de ensinar português e eu gosto de aprender português. Então foi uhum. uma amizade ótima. Mas um, ela, ela tem muita paciência comigo. Eu fiz muitos erros. Eu demorou muito pensando sobre palavras que eu queria dizer. E eu acho que fazendo erros é uma coisa super importante quando você está aprendendo uma língua. Você não consegue ter medo por isso. Você vai fazer erros, com certeza, falando, lendo, escrevendo. Vai fazer erros, com certeza, mas isso é normal. Todas as pessoas O, vão entender e é isso. o Hélio, acho que perguntou aqui se você tem visto que as pessoas são, os brasileiros são amistosos com você. A Você quando amistosos são gente boa. Ah, nossa, os brasileiros são maravilhosos, super receptivos, super legais, pelo menos com gringos, eu não sei entre uns os outros, mas pelo menos com gringos, para mim, especialmente, super legal, super gentil, su- ótimo, super receptivo e sempre me deram dicas sobre o meu português. Ah, você pode dizer isso melhor. Ah, pô, eu você queria dizer essa frase, isso é mais comum. E eu acho que, por causa disso, muitas pessoas disseram que português é uma língua difícil de aprender, mas eu acho que É, não, porque aprender uma língua, falando com nativos é super importante. E brasileiros são super receptivos desse jeito. Então, eu acho que português é uma língua fácil de aprender, porque você tem muitas pessoas que vão te ajudar. Quase todos os é. brasileiros vão te ajudar em um jeito ou outro De um jeito. jeito ou de outro. Isso, isso. É. Eu fico muito feliz de ver você falando, porque isso me motiva a que saber que um dia eu falo na aula, eu tento falar na aula em inglês, aí a professora me dá dicas, fala que não estou usando o verbo certo, Uhum. e então assim, eu ainda travo muito, mas eu acho que eu tô evoluindo cada vez mais. Eu acho que eu vou tentar ver se eu faço mais stories falando espontaneamente para ver se eu consigo chegar a falar tipo você. Obrigado. Eu queria uma curiosidade que eu achei interessante no Memorize que eu vi que eu fiquei é o nome da capital do Canadá, que é de onde você é, né? E aí eu queria que você pronunciasse do jeito que vocês pronunciam, para eu ver se está certo lá. A capital do Canadá.
É, Você sabe a capital do Canadá? Porque sei, ok, eu porque sei. muitas pessoas pensam que é Toronto, mas isso é Não, errado. eu sei. Ottawa, 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 isso, Ottawa, é isso? Ottawa, é A isso. gente pronuncia Ottawa. Ottawa, eu ouvi isso. Mas a gente vai entender. Ottawa, é tudo tranquilo. Não, eu achei super legal, porque, tipo, Ottawa. Eu nunca pensei que ia ser Ottawa, mas, Muitas palavras em inglês são assim. Tipo, o jeito que você escreve a palavra não é o mesmo jeito que você falar a palavra. É difícil, eu imagino, com certeza. é, eu tô estudando o alfabeto fonético. Uhum. E aí, pra tentar. E aí, eu coloco num site e ele coloca o jeito que fala no alfabeto fonético, né? E aí, tô trabalhando isso. Eu acho que para português isso não existe, né? Quando você vê uma palavra, para saber como pronuncia, você só coloca no Translate? Quando eu quero saber como pronunciar uma palavra, eu vou perguntar para um dos meus amigos ou eu vou entrar no site de Lingui. Eu não sei se você conhece Lingui, Conheço, conheço. mas se você escreve uma palavra, tem uma opção que você toca um botão e você vai ouvir como pronunciar a palavra. Para mim, quando eu pesquisar uma palavra, eu tenho uma opção de português do Brasil ou português de Portugal. Eu estou aprendendo português do Brasil, então eu sempre toco o botão para português do Brasil. Mas é um site muito bom, porque um, Lingui, comparado com Google Tradutor, quando você pesquisar uma palavra, Lingui vai te dar muitas frases que você usa essa palavra. O- no Google Tradutor, você vai só receber a palavra, tipo, chair é cadeira, ou cadeira é chair, mas não tem um contexto usar essa palavra. Uhum. Lingui, você vai aprender, ou você vai ver as Frases. frases, e isso é muito bom, porque às vezes acontece muito que um, você precisa usar uma palavra com outras palavras ao mesmo tempo. Então, se você usar o Google Tradutor, talvez vai, não vai, não vai ficar sentido, não é? Não vai fazer sentido. Isso. Um, se eu penso o jeito de inglês e usar a palavra sozinho desse jeito, então olhando nas frases é ótimo para mim. É. Eu recomendo a todo mundo que não conhece ainda esse site que vai lá fuxicar, porque tem textos e aí depois tem como você apertar na palavra e aparece a tradução da palavra. É bem legal. Eles acham que lançaram também um aplicativo, mas não é o mesmo nome. Mas ainda estou fuxicando esse aplicativo. Ainda não sei se é bom, se não é, mas eu também achei legal. Então, assim, principalmente para aprender outras línguas, né? Porque às vezes o inglês tem muito material na internet. E às vezes eu acho que isso é ruim pra gente, porque acaba que você tem muita informação. E aí, tipo, pra onde que eu vou? O que que eu faço? E aí, em português, às vezes não, né? Então acaba que você, com o pouco de recursos que você tem, vamos dizer assim, que graças à internet são muitos, né? Você fala com nativos, você assiste vídeo, você ouve música, você, tipo, tá falando muito, muito bem e espontaneamente, que eu acho que é a vontade de todo mundo, né, normalmente. Mas é aquela coisa, não podemos nos comparar. Temos que Isso, seguir em frente e ter consistência e tentar ver qual é a melhor forma para a gente aprender. Porque isso.
Eu tenho dislexia. Uhum, É um tipo uma coisa de aprendizado, uma dificuldade de aprendizado. Quando eu era criança, isso dificultava o meu aprendizado. Mas isso só me fez ser mais determinada. uhum. Porque se os outros aprendiam mais fácil, para mim era mais difícil. Então eu tinha que arrumar outro jeito de aprender. Então eu gosto muito de aprender por imagens. Então, assim, quando eu aprendo a palavra, eu também gosto de botar uma imagem na minha cabeça. Eu também, eu também. Eu acho que inventar, associar a palavra com uma história, alguma coisa, isso para mim é muito bom. Então, eu acho que se vocês, quem quiser, vai nesse site, vê as histórias, comece a imaginar, fecha o olho ouvindo a história, imaginando o que está acontecendo e depois vai ler. Que isso é importante, você imaginar, ouvir, depois ler e ver realmente se você acertou. Às vezes de primeira não vai, né? Mas de Uhum, segunda, terceira, você já entende mais. com certeza, com certeza. Eu concordo, porque no meu perfil do Instagram, às vezes eu vou postar uma foto e abaixo do foto eu vou colocar a palavra em inglês e a palavra em português. E desse jeito, ah, me, me ajuda muito, porque quando eu estou pensando sobre uma palavra, eu me lembro essas fotos, porque é uma experiência em minha vida e é Uhum. mais fácil para mim lembrar essas palavras porque eu tenho uma experiência com essa palavra na minha cabeça. É, é um jeito ótimo aprender palavras, com certeza. É. Eu acho que o, eu fico assim muito feliz de poder conversar com outros alunos que também gostam de estudar e assim você acabou fazendo também uma coisa que eu estou fazendo, né? Que é compartilhar o que você está aprendendo. E Uhum, eu acho que é muito importante isso porque acaba que você vai, me corrige, aí vem outro do outra parte do mundo me corrige de novo, e aí aquilo acaba virando uma experiência. Então, por ser uma coisa que a gente tá, você tem o trabalho de postar foto, escrever um texto, alguém vir, te corrigir. Então, assim, aquilo teve uma história na sua vida, não é só uma palavra assim perdida. Então uhum, acaba que a gente aprende mais também por isso, eu acho. com Acho certeza. que se outras pessoas fizerem Instagrams desse jeito, eu acho ótimo, porque aí a gente pode fazer uma comunidade de línguas, né? Uma comunidade de aprendizes. Então, acaba Isso, que a gente quando vai se ajudar. quando eu criei a minha conta do Instagram só por aprendendo português, eu não sabia sobre essa comunidade das línguas. Né? Eu só queria uma lugar que eu posso compartilhar o meu progresso e ajudar Uhum, outras pessoas, porque quando eu converso com brasileiros, a maioria do tempo eu recebo as mesmas perguntas. uhum. Então, se eu tenho essa conta do Instagram, eu posso compartilhar a resposta para o mundo, para pessoas que estão perguntando essa pergunta, para pessoas que não estão perguntando essa Que pergunta, podem mas ter a dúvida, mas não tem coragem de perguntar. isso. E eu, eu queria aprender um, muitas pessoas, porque um, é isso. Eu queria aprender. Você queria ter contato com muitas pessoas. Isso, é exatamente isso. Mas depois eu percebi que Instagram tem essa comunidade das É. pessoas que estão aprendendo línguas também. E é super legal, super legal. Eu, poucas semanas atrás, eu encontrei uma pessoa dessa comunidade em Toronto e a gente conversou sobre línguas. Ele sabe, tipo, sei lá, 5 línguas
E eu perguntei para ele muitas perguntas. Como você faz isso? Como você estuda isso? E eu aprendi muito usando o Instagram desse jeito. É ótimo. Uma coisa também que eu sigo tipo, eu sigo vários Instagrams diferentes de inglês. Tanto professores quanto pessoas que, tipo, artistas, pessoas que fazem cartoon. Então, tipo, eu me divirto lá. Uhum. Então é como se o inglês a gente tivesse mergulhado, eu, no meu caso, né? Tivesse mergulhado no inglês. O celular é inglês, o Instagram é inglês, eu escuto música também em inglês, eu tento falar em inglês algumas coisas, gravo vídeo em inglês. Uhum. Eu percebi que no Brasil, eu pratico mais inglês e tô mais dentro de um lugar que, tipo, inglês, do que quando eu viajei para os Estados Unidos. Uau. Quando eu viajei para lá, tipo, só estava rodeada de brasileiros e todo mundo só falava português e acabava que pouquinho inglês, sabe? Porque eu tava de Ah, que férias, então. triste. Aí eu falei, cara, pô, eu passo o ano inteiro ouvindo inglês e agora, quando eu tô nos Estados Unidos, isso é Você não bom. usou o seu inglês muito nos Estados Unidos? Minha vergonha foi muito Ah, pouco, mas eu acho que o pouco que eu usei, eu vi que eu consegui. E eu acho que, não sei se você sente isso também, que acaba tendo uma imersão no em português por usar o Instagram assim? não entendi a pergunta. É que a gente fala que quando a gente só está envolto de inglês, a gente está em imersão. As Ah, pessoas ok. aqui pagam caro para poder estar em imersão. Uhum, E eu acho entendi. que nós estamos, você no português e eu no inglês. Entendi. Quando eu comecei aprendendo português, eu disse para mim mesmo que eu, eu quero focar em português o máximo possível. Like, com qualquer coisa. Um, assistindo vídeos, ouvindo músicas, conversando com pessoas. Aqui em Toronto, eu sou tudo porque tem essa diversidade. Comunidade, né? Isso. Então, eu consigo conversar com brasileiros pessoalmente também, mas, um, tipo, quando eu fui para Portugal em agosto passado, eu disse na minha cabeça que eu não vou falar inglês na viagem inteira, porque a minha viagem era só 2 semanas. Então, eu pensei, tipo, eu não vou perder Essa oportunidade. isso. E foi, foi uma É. experiência incrível. Eu fiquei com muito vergonha. Eu tinha medo, mas eu ainda conversar em português. E depois da viagem, eu fiquei tipo, nossa, eu fiz isso, eu ainda estou vivendo, eu não morri. Bom, eu quero te dar meus parabéns. Você, tipo, é o nosso exemplo, né, de aprendiz. E eu fico muito, muito honrada de você ter aceitado a minha live e fiquei muito feliz com tudo que a gente conversou aqui hoje. Eu acho que o tempo vai acabar, então, muito obrigada por Muito tudo. obrigado por me convidar, foi muito divertido, muito legal, eu adorei essa live e foi Mais ótimo, um obrigado. sucesso, você conseguiu uma Sucesso live mesmo! só em português. Oh, nossa, isso! Um dia eu faço só em inglês. Um dia, com certeza, qualquer hora, qualquer hora. Beijo, muito obrigada a todo Beijos. mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.